Ivone, a gente agradece a sua gentileza de conversar um pouquinho com a gente aqui. A gente gostaria de saber inicialmente um pouquinho mais a respeito de você. Como é que começou a sua ligação com o Espiritismo? Você já veio de berço espírita? Como que foi essa tua história? Eu nasci em berço espírita. Nasci em berço espírita e desde cedo fui encaminhada para a evangelização. E depois me casei também com um rapaz espírita e tudo isso facilitou a minha permanência no espiritismo, né? Aliás, o que eu agradeço imensamente a Deus. Então, o seu trabalho no movimento espírita foi desde cedo? Foi, desde cedo. Hoje você está vinculado a alguma casa espírita? Sim, nós somos vinculados à Associação Espírita de Maringá, Amém. Legal. E de voluntária da Casa Espírita da URI da 7ª Região, sediada em Maringá, você se tornou âncora de um programa televisivo. Como que foi essa história? Olha, essa história iniciou, eu digo que esse programa iniciou de um ideal. O ideal do meu esposo, Lanes, que à época nós fazíamos um programa de rádio, juntamente com outros companheiros espíritas. Mas ele tinha um ideal, tinha um sonho de levar a mensagem espírita através da televisão. E veja, isso há 24 anos. Não era comum, né? E alimentando esse desejo, esse ideal, ele se propôs a ir conversar com o dono de um canal de televisão que ficava na cidade de Sarandi, próxima de Maringá. E quando ele estava chegando, ele encontrou um amigo que não era espírita, de nome Adalberto, e conversando, o amigo perguntou, mas o que você está fazendo aqui? Ele disse, olha, eu vou conversar com o senhor João Cioff, que é dono da RTV, porque eu gostaria de ter um programa espírita na televisão. E esse amigo disse, olha, Lanes, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com ele por você, porque ele é muito meu amigo. Eu disse, tudo bem, eu te agradeço, né? E depois de alguns dias ele chegou e disse, Lanes, vocês têm 50 minutos de programa na RTV. E os primeiros 6 meses, pode deixar que eu acerto com ele. Então surgiu assim de um ideal, né? Dá-nos a impressão de que tudo foi encaminhado. E o nome do programa é O Espiritismo Responde. Certo. Ele iniciou lá no ano de 1994. E como foram as primeiras transmissões? Você comentou que era ao vivo. Como que foi isso? Certo. Era ao vivo, realmente, né? E foi interessante porque toda vez que ele falava em programa de televisão, eu dizia a ele, olha, você tem todo o meu apoio, lógico, mas não pense em me colocar diante das câmeras, né? E eles, tudo bem, né? E quando nós marcamos a data para a primeira transmissão, né? Começamos a nos preparar. Inclusive viemos a Curitiba em uma conferência, em um seminário anterior ao início da conferência, né? Que como conferência ela tem 20 anos. Divaldo, conversamos com Divaldo nos incentivou bastante, gravou uma mensagem de apresentação do programa para ser levado ao ar no primeiro programa. Para nós foi um incentivo muito grande, lógico. Conversamos com companheiros da nossa instituição espírita que se mostraram bastante receosos, apreensivos, né, preocupados com a atividade, mas disseram, não, nós apoiamos vocês. E para aquela data de início, Alberto Almeida estaria em Maringá, passando por Maringá para uma atividade na região. Contactamos com ele e ele se prontificou a conceder a entrevista, mas ainda não tinha quem apresentasse o programa. E o meu esposo disse, Ivone, faça isso para nós. Afinal, é só fazer algumas perguntas. Né? É só fazer, foi um golpe, né? É só fazer algumas perguntas. E nós aceitamos. E como toda, você perguntou como é, por que eu ainda estou lá, né? Eu entendo que, como toda atividade espírita,
nos traz muita satisfação íntima, né? Quando a gente realiza uma tarefa espírita, a gente se sente com vontade de voltar a fazer. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz aquele primeiro programa, conversei com Alberto Almeida e me senti muito feliz realizando aquele trabalho, senti a produtividade, né? E continuei, estou ainda apresentando o programa. Que bacana. E inicialmente, quantas pessoas faziam parte dessa equipe de trabalho para conseguir realizar esse programa? Olha, nós contávamos com o apoio de algumas pessoas, mas nós estávamos em torno de 5 a 6 pessoas. Hoje a equipe é composta pela mesma quantidade, a equipe aumentou, como é que está? A equipe aumentou no sentido de apoio, né? Agora, na questão da produção, da apresentação, da angariação de recursos, né? Tudo isso, continuamos numa equipe mais ou menos nesse número, em torno de 10 pessoas. Entendi. E qual que era, desde o início, o objetivo desse programa? Bem, o objetivo, logicamente, era levar a doutrina espírita ao maior número de pessoas possível. Como o nome do programa propõe, era responder aos questionamentos das pessoas a respeito da vida, dos seus conflitos íntimos, né? De tal forma que nós procuramos sempre, principalmente no início do programa, mas até hoje, levar temas básicos, né? Os princípios básicos da doutrina, aquelas questões que levam a pessoa a entender os porquês da sua existência. E você comentou então que no início o programa era ao vivo, né? O formato era ao vivo com 50 minutos. Como que o programa está hoje? Ele continua com o mesmo tempo? Como que funciona hoje? Bem, durante algum tempo ele foi realizado ao vivo e posteriormente o proprietário da emissora de TV nos comunicou e foi assim de repente, sabe? Que a partir do próximo programa, ou daí a 15 dias, o programa não seria mais ao vivo, que nós deveríamos levar o programa editado, pronto para a exibição. E nós ficamos muito preocupados, né, com uma situação muito difícil, em função do custo de estúdio e várias outras questões. E no grupo de estudo que nós participamos, na Casa Espírita, nós comentamos essa questão. E uma das participantes nos disse, olha, o meu esposo está organizando um estúdio de televisão, ele juntamente com 2 amigos. Eu vou conversar com ele e ver se ele pode gravar para vocês. E depois de alguns dias ela veio com a resposta que sim, gravamos por algum período neste estúdio, mas logo o estúdio não deu certo. Problema novamente. De tal forma que nós chegamos a gravar em nossa própria casa, algumas vezes na nossa casa, improvisadamente, ele levava as câmeras, né? E nós gravávamos em nossa casa. Mas depois ele começou a organizar um estúdio próprio e até hoje ele dá essa assistência a nós. Ele é de grande valia, o nosso companheiro José Luiz, para que esse programa vá ao ar. Que bacana. E vocês trabalham com entrevistas, né? Sim. Qual que é o critério que vocês definem para escolher os entrevistados que participam do programa? A nossa principal preocupação é a questão doutrinária. Como que a mensagem espírita vai chegar aos telespectadores. Nós temos um número muito grande de companheiros do movimento espírita que podem dar essas contribuições, mas alguns não se sentem à vontade. Então, aí restringe um pouco, né? Mas nós contamos com a colaboração de um grupo, de uma equipe de Maringá, de palestrantes de Maringá, e também os nossos
conferencistas, palestrantes de todo o Paraná. Aliás, nós queremos agradecer de um modo muito especial a Federação Espírita do Paraná, né? Aos seus dirigentes que sempre nos apoiaram muito, os palestrantes e aqueles de fora, de outros estados que passam pela nossa região, dão esta colaboração. Inclusive pessoas que já foram a Maringá especialmente para dar entrevista para o programa. E nesses 24 anos, vocês tiveram dificuldades para conseguir ter entrevistados toda semana? Olha, às vezes sim. Às vezes dificulta porque na ausência de expositores, palestrantes de outras regiões, ficamos limitados com os de Maringá. Mas temos tido a colaboração de todos eles. Isso tem assim, nos auxiliado muito. E você pode citar alguns dos nomes de referência do Espiritismo que já participaram no seu programa? Sim, Divaldo Pereira Franco já participou várias vezes, Raul Teixeira, Alberto Almeida, outras vezes também, Haroldo Dutra Dias, Sandra Borba, Sandra Della Pola, né? A Malê, Maria Helena Marcon, aqui de Curitiba, o Adriano Greca, o pessoal da diretoria, né? Luiz Henrique, eles já deram a sua colaboração, continuam dando. Que bom. E parece que o programa Momento Espírita sempre fez parte do programa O Espiritismo Responde. Ele tem contribuído eficazmente? Sim. O Momento Espírita dá um colorido especial ao programa. Como nós sabemos, as mensagens do Momento Espírita são belíssimas, são mensagens que tocam as pessoas. E nós, em todo o início do programa, nós colocamos a mensagem do Momento Espírita. E é impressionante o retorno que nós temos. As pessoas falam muito neste quadro, né? Ligam perguntando em qual CD eles podem encontrar, embora a gente anuncie, né? Mas eles ligam perguntando. Interessante que várias pessoas já confundiram o programa com o Momento Espírita. Eles disseram assim, eu assisto o seu programa, o Momento Espírita, né? Então, ele dá realmente um colorido especial para o programa. Que legal. É muito bem apreciado. Então, o nome do programa é O Espiritismo Responde. Então, as pessoas podem contribuir com perguntas. Sim. Quem quiser contribuir, como que a pessoa deve fazer? Normalmente, eles fazem por e-mail ou por telefone. E uma experiência muito interessante que nós tivemos com relação aos questionamentos dos telespectadores foi por ocasião da realização dos programas especiais. Esse senhor, que era o dono da televisão, o senhor João Cioff, ele gostava muito do programa. E a cada 5 anos ele nos dava um horário especial de 1h30. E esse programa era feito ao vivo, inclusive Maria Helena Marcon participou de todos eles, quando o programa fez 10 anos, 15 e 20 anos. E nesta 1h30 havia a linha de comunicação. E os telespectadores enviavam perguntas que não conseguiam ser respondidas nesta 1h30. Sim. Inclusive, posteriormente, nós realizávamos programas durante 1, 2 meses, respondendo aquelas perguntas que não tinham sido respondidas. Que legal. E dentro de tudo isso, vocês têm alguma forma de avaliação do programa que permite verificar se os objetivos estão sendo alcançados? Olha, a avaliação que nós fazemos é através do contato pessoal, né? Quando a gente tem muito retorno das pessoas que a gente não conhece, que nos encontram em supermercados, em lojas, em farmácias, né? E uma coisa muito gratificante, Maria Luísa, é que nós observamos que o grande número de telespectadores não são espíritas. O retorno é maior de pessoas não espíritas. Então, nós vemos que nós estamos atingindo aquele público que não tem oportunidade de ler, de ir à casa espírita, né? Mas que gostam
pessoas que dizem, olha, eu sou de tal credo religioso, de tal, mas eu gosto, eu assisto, né? Também os acessos na internet, a gente acompanha. E como é que foi sempre a questão do custeio do programa? Desde o início, já são 24 anos. Como que o programa fez para conseguir se manter no ar? Através de associados contribuintes. Como nós já dissemos, tem contribuintes que são colaboradores desde o início. Né? Que bacana. Desde o início, colaboram, ajudam e às vezes a gente faz alguma promoção, né, financeira para ajudar o programa. Legal. E hoje vocês têm um estúdio próprio dentro da URI, né, que fica lá em Maringá, a Associação Espírita de Maringá. Mas nem sempre foi assim, você estava comentando um pouquinho antes que houveram dificuldades para conseguir esse local. Onde eram feitas essas primeiras gravações e como foram adquiridos os equipamentos depois, posteriores? Certo. Primeiro foi ao vivo, sem problema. Depois fomos para aquele estúdio que o nosso amigo estava realizando. Depois passamos por aquela transição sem local para as gravações. E o José Luiz, ele é da área, né? Ele trabalha com a comunicação social. E ele tem os equipamentos dele, né? Então, essa é uma outra grande ajuda que ele dá ao programa. Ele utiliza seus equipamentos, quando há necessidade de repor material, tudo aí o programa custeia. Muitas pessoas auxiliando o programa. Sim. E nesses 24 anos, com certeza vocês tiveram situações interessantes que chamaram atenção. Você poderia citar alguma delas que fez parte da história do programa? A gente tem algumas situações muito interessantes, mas eu gostaria de destacar alguns depoimentos positivos do programa, né? Nós nos lembramos de uma mãe que chegou para nós e disse, olha, eu queria muito agradecer o programa da semana passada, porque o meu filho era um jovem, adolescente ainda, ele assiste o programa conosco de manhã. E ele me contou que ele saiu com os seus amigos à noite, ao sábado, e ele me disse, mãe, a senhora sabe que eu deixei de ter uma atitude que ia me complicar em função do que eu ouvi no programa de manhã? E a mãe ficou muito feliz e veio nos contar. Também nós lembramos de um casal que nos relatou, ele ia à nossa casa espírita de vez em quando, e ele nos relatou que ele estava com dificuldade com a esposa, dificuldade conjugal, né? E eles estavam, inclusive, pensando em separação. E naquele sábado de manhã, antes de se levantarem, eles se propuseram a assistir o programa. E o programa teve como tema o casamento. Inclusive, o Momento Espírita foi sobre o casamento, que a gente procura ligar o assunto do Momento Espírita com o tema a ser desenvolvido. Então, o Momento Espírita e a entrevista sensibilizou o casal. Lógico que nós espíritas sabemos do envolvimento que eles tiveram nesse instante, né? Do trabalho da própria espiritualidade, no sentido de envolvê-los para que eles mudassem a sua opinião. E com tantas histórias positivas, com tantas bênçãos que o programa propiciou para tantas pessoas, quais são os próximos passos que o programa vai ter daqui para frente? Olha, nós pretendemos continuar como o Espiritismo Responde, né? Sabendo que agora ele já extrapolou as barreiras do Brasil, né? Como ele está na internet. E nós pensamos que a divulgação do Espiritismo através da mídia, ela está sendo muito positiva, né? Ela está sendo muito aceita e tendo um alcance muito grande. Então, o nosso pensamento é utilizar esse estúdio para outras transmissões. Pensa-se, inclusive, num grupo de estudo que seria transmitido pela FEB TV também, né? Aproveitamos o estúdio para gravações internas da própria Associação Espírita de Maringá,
transmissões de palestras. Na última segunda-feira, a nossa equipe transmitiu a palestra de Divaldo Pereira Franco na cidade de Campo Mourão. Então, os planos é ampliar o trabalho de divulgação do Espiritismo pela sua importância. Legal. Ivone, parabéns pelo trabalho, por esses 24 anos do programa Espiritismo Responde. E fica aqui nosso agradecimento pela gentileza de tirar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Nós é que agradecemos. Obrigada.